Olá, sejam bem-vindos a mais essa videoaula de tratamento de efluentes. Eu sou a professora Fernanda Batista de Souza, sou docente do curso de Engenharia Química da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Francisco Beltrão, e na nossa sequência de videoaulas nós vamos estudar métodos de caracterização de efluentes e águas de abastecimento. Na videoaula de hoje, nós vamos estudar o método de caracterização de turbidez. A turbidez, ela é o grau de redução de intensidade que um feixe de luz sofre ao tentar atravessar uma amostra. Isso ocorre devido à presença de sólidos em suspensão. Avaliando a turbidez, ela é um padrão de qualidade de água que a resolução do CONAMA número 357 de 2005 classifica esse parâmetro como um padrão de qualidade para água doce classe 1 de 40 unidades nefelométricas de turbidez e para as águas doce classe 2 e 3 como 100 unidades nefelométricas de turbidez. Portanto, o objetivo da nossa aula de hoje é determinar a turbidez em amostras de águas de abastecimento e de efluentes industriais por meio do método nefelométrico. As vidrarias utilizadas na prática de hoje serão balões volumétricos de 100 e de 50 ml para a realização da curva de calibração. Também precisaremos para as nossas diluições de pipetas volumétricas de 25, de 10 ml e de 5 ml. Além disso, utilizaremos a pera para pipetagem. Também precisaremos de pipeta Pasteur, de espátula de inox para pesagem dos nossos materiais sólidos e também precisaremos utilizar becker de 250 ml e becker de 150 ml. Os equipamentos utilizados nessa prática serão espectrofotômetro UV visível, que será utilizado então para a gente medir o espalhamento dessa luz e a medida vai ser feita com base em uma curva de calibração. Vamos usar também um pHmetro para nós medirmos o pH da água de abastecimento e do efluente industrial. Precisaremos também de um agitador magnético com uma barra magnética para preparo da solução estoque de formazina, que é a solução padrão que nós vamos utilizar para esse método. E também precisaremos de uma balança semianalítica para a pesagem dos nossos materiais que são sólidos. Inicialmente, para realizar a nossa curva de calibração, precisamos preparar a nossa solução estoque de formazim. Para isso, a solução 1, nós vamos dissolver 1 grama de sulfato de hidrazina em 100 ml de água destilada num balão volumétrico de 100 ml. Em seguida, prepararemos a solução 2, que consiste em dissolver 10 gramas de hexametilenotetramina em água destilada num balão de 100 ml. Em seguida, nós faremos a mistura dessas duas soluções e essa mistura de 5 ml da solução 1 mais 5 ml dessa solução 2 consiste na solução estoque formazim de 4.000 unidades nefelométricas de turbidez. Essa solução ela deve ser armazenada em frasco âmbar e pode ser utilizada por um período até de 1 ano, se bem armazenada.
Após o preparo das soluções 1 e a solução 2, nós fizemos a mistura dessas duas soluções e então chegamos na solução padrão de Formazin de 4.000 unidades nefelométricas de turbidez. Em seguida, fizemos uma diluição de 10 vezes para obtermos a solução de Formazin 400 unidades nefelométricas de turbidez para realizar as seguidas diluições e preparo da curva de calibração. Agora nós vamos partir para as medidas no espectrofotômetro da nossa curva de calibração e das nossas amostras. Primeiramente, é importante escolher o método no espectrofotômetro. Nós já escolhemos o método e selecionamos o comprimento de onda de 450 nanômetros. Agora, a próxima etapa é fazer o nosso branco. O branco será realizado com água destilada. Para isso, nós vamos usar uma cubeta de quartzo. Essa cubeta nós vamos lavar primeiramente com água destilada, lembrando que a cubeta nós sempre seguramos no lado fosco, mantendo o lado que não é fosco para a leitura, para a passagem da luz. Então, nós vamos colocar a nossa água destilada na nossa cubeta. Vamos secar com papel macio para não arranhar a cubeta, evitando que contenha bolhas na passagem da luz da cubeta. Então, é importante que no meio da cubeta não haja bolhas, então é importante dar uma olhada. Vamos colocar a cubeta no espectrofotômetro e vamos apertar aqui no espectro o zero para ele realizar o zero do equipamento. Que ele já zerou. Nós retiramos a cubeta e passaremos para a leitura da curva de calibração. Agora nós vamos fazer a leitura da nossa curva de calibração, que foi preparada em duplicata a partir de diluições da solução padrão 400 unidades nefelométricas de turbidez. Nós fizemos as diluições, preparamos a nossa curva de calibração. Aqui nós temos a primeira réplica, a curva de calibração foi preparada em duplicata e nós faremos a leitura em duplicata. Para isso, então, nós vamos pegar... Vamos começar a leitura a partir da solução mais diluída para a solução mais concentrada. Então, é importante você realizar as leituras da mais diluída para a mais concentrada, para que não haja nenhuma impureza e erro de concentração nas soluções mais diluídas. Então, nós vamos fazer uma lavagem da cubeta com a própria solução da curva de calibração. Vamos descartar e vamos colocar novamente a nossa solução da curva de calibração do primeiro ponto, que é de 12 unidades nefelométricas de turbidez. Vamos limpar a nossa cubeta de modo que a parte da passagem da luz esteja bem límpida. Colocaremos no espectrofotômetro. E anotaremos a absorção dada pelo espectrofotômetro. Assim, nós vamos realizando a leitura de toda a nossa curva de calibração e depois passaremos para a leitura das amostras. Agora nós partiremos para a leitura das amostras. Então, as nossas amostras são água da torneira e nós temos um efluente de frigorífico. Esse efluente ele foi filtrado com papel de filtro comum. E como interferentes nesse método de turbidez, nós temos os sólidos suspensos, né? Podem ser interferentes, por isso que nós fizemos a filtragem dessa nossa amostra de efluente. Também bolhas, se houver muitas bolhas de ar, pode ser um interferente para a leitura de turbidez, além da cor verdadeira, certo? Então, observem que nós temos uma certa cor neste efluente. E isso pode ser um problema se essa cor for absorvida no comprimento de onda de 450 nanômetros.
Para isso, para eliminar essa interferência, nós precisamos fazer a leitura da cor verdadeira desse efluente, que nós faremos nas práticas mais para frente. Então, nós teremos a leitura para identificar se nós teremos um interferente ou não na leitura da turbidez. Então, vamos começar com a água da torneira. Vamos lavar com a amostra a nossa cubeta. Nós faremos a leitura em triplicata das amostras. Vamos limpar a nossa cubeta de forma que ela esteja bem sequinha, observar se não há bolhas. Como nós zeramos a nossa amostra, zeramos o nosso equipamento com água destilada, nós estamos obtendo para a água da torneira leitura de 0 de absorvância, que é o que nós esperamos da turbidez em água de abastecimento. Vamos fazer mais 3 leituras. Da mesma forma, nós vamos proceder para o nosso efluente. Vamos lavar a cubeta algumas vezes com a amostra de efluente, descartar. Vamos secar a nossa cubeta, verificar se não há bolhas no caminho óptico. E realizamos a leitura de absorvância. Então, esta primeira leitura de absorvância deu 0,136. Essa leitura é importante que a gente faça a observação se ela é menor do que pelo menos o último ponto da curva de calibração. O último ponto da curva de calibração, nós obtivemos leituras em torno de 0,327. Se a leitura que nós fizéssemos no nosso efluente ultrapassasse esse valor, nós deveríamos realizar a diluição do efluente. Neste caso, não vai ser necessário. Vamos realizar mais 2 leituras. Vamos para a nossa última leitura. Muito bem, a próxima etapa é a construção da curva de calibração e o cálculo do valor de concentração de turbidez. Olá, pessoal! Passamos agora então na nossa aula prática para a etapa de tratamento dos dados. Nessa etapa, nós vamos realizar a curva de calibração e o cálculo então da turbidez das nossas amostras. Então, nessa planilha que vocês estão vendo, as colunas em verde são aquelas que nós precisamos preencher com os nossos cálculos que foram realizados. Então, essa primeira coluna em verde, a coluna B de volume, é o cálculo que a gente fez de diluição das curvas de calibração
com base na concentração da nossa solução estoque de turbidez, que foi de 400 unidades nefelométricas de turbidez. Então, nós fizemos os cálculos, preparamos os pontos da nossa curva de calibração. Depois, agora, na coluna E, nós colocamos a primeira leitura de absorbância. Na coluna F, a segunda leitura de absorbância de cada amostra. Na coluna G, então, nós realizamos o cálculo da média dessas duas leituras, utilizando, então, a ferramenta, a função de média, como vocês podem ver aqui, né? A função de média do Excel. Em seguida, na coluna H, foi realizado o desvio com relação à média. Esse desvio, então, foi realizado utilizando o desvio médio, a função desvio médio do Excel. Então, com esses cálculos realizados, no gráfico que vem em seguida, nós plotamos no eixo X a nossa concentração da nossa curva de calibração, que foi realizada com a solução de Formazin, então unidades nefelométricas de turbidez, e plotamos com a absorbância média no eixo Y. Então, os dados que nós plotamos, como a gente pode ver, foi concentração da curva de calibração pela absorbância média. Como os pontos foram traçados, foram plotados, os pontos em azul, em seguida nós traçamos aqui a nossa linha de tendência, né? Nós pedimos o ajuste, então, linear, colocamos a nossa linha de tendência, pedimos para exibir a equação do gráfico e o valor do R². Vai ser o nosso coeficiente de correlação que nós vamos avaliar a linearidade desta curva de calibração. Então, na equação que está aqui dentro do gráfico, nós podemos observar a equação que nós vamos utilizar para cálculo de concentração do valor da nossa amostra. Então, nós vamos usar a curva de calibração, em que o Y é a absorbância média. Então, nós vamos inserir aqui no valor do Y qual é a absorbância obtida na leitura das amostras, e o nosso X vai ser o valor de concentração de turbidez. Percebam que o R², nosso coeficiente de correlação, foi de 0,9973, então quanto mais próximo de 1 for este coeficiente, mais linear é a nossa curva de calibração. Então, nós obtivemos um bom coeficiente de correlação e, portanto, esta equação da reta pode ser validada, então, sendo utilizada para o cálculo de turbidez. Na próxima tabela, então, nós plotamos aqui as nossas amostras, que foi a água da torneira e o nosso efluente de frigorífico. Nós fizemos 3 leituras de absorbância, né, de cada amostra. Foi colocado aqui, então, os valores da absorbância. Então, a água da torneira a gente obteve a absorbância 0, lida no espectrofotômetro, portanto, a média ficou em 0 também. E os valores das 3 leituras que nós obtivemos no espectrofotômetro, as 3 leituras do efluente. Então, obtivemos a absorbância de 0,137, 0,135 e 0,136. Em seguida, nós realizamos o valor médio, o desvio com relação à média, e aqui, então, na nossa equação, no nosso valor da concentração de turbidez, ou valor da turbidez, vejam bem que nós temos aqui a nossa equação que nós utilizamos. Então, Y é a absorbância, nós passamos para o outro lado, essa nossa equação da reta, né? O 0,042 para o outro lado. Então,
o valor da absorvância menos 0,042, dividido por 0,028. Então, a partir da equação da curva de calibração, a equação da reta, nós encontramos a turbidez para o nosso efluente de 47,07 unidades nefelométricas de turbidez e turbidez zero para a nossa amostra água da torneira. Ok? Então, para a gente discutir esses dados, o que é importante? Então, a gente comparar com aquilo que a gente tem nas nossas resoluções. Então, relembrando que a resolução número 357 de 2005 do CONAMA, ela traz como um parâmetro de qualidade da água doce, água classe 1, como sendo 40 unidades nefelométricas de turbidez. E o padrão de potabilidade fixado pela portaria 2914 de 2011 é de 5 unidades nefelométricas de turbidez. Então, comparando o resultado que nós obtivemos para o nosso efluente com esses dois parâmetros aqui encontrados na legislação, nós podemos observar que o nosso efluente apresentou uma turbidez mais elevada. Ou seja, para descarte desse efluente em uma água doce classe 1, nós precisamos fazer um tratamento para diminuir essa turbidez. Mesma coisa se for necessidade nossa utilizar esse efluente como padrão de potabilidade da água, então tratar este efluente para transformá-lo numa água potável, nós precisamos fazer um tratamento para diminuir essa turbidez para o nível igual ou menor que 5 unidades nefelométricas de turbidez. Comparando com o padrão de qualidade de água doce classe 2 e classe 3, que a resolução do CONAMA número 357 de 2005 traz como 100 unidades nefelométricas de turbidez, então, comparado com esses valores, o valor que nós obtivemos como turbidez do nosso efluente, ele está no limite, ele é menor que o limite para água doce classe 2 e 3. Então, nós poderíamos fazer o descarte, né, em rio de água doce classe 2 e 3, nós poderíamos fazer o descarte sem tratamento. Então, lembrando que o nosso efluente, nós fizemos uma filtração prévia, né? E ainda assim, após essa filtração prévia, ele apresentou uma turbidez que foi mais elevada que esses dois parâmetros que nós estamos apresentando a comparação. Portanto, é necessário um tratamento para diminuição de turbidez.